Tá aí? Ah, então tá aí. Beleza. Na nossa última aula de Python, nós falamos justamente sobre o asterisco args, né? Então, ali a gente acabou fechando o nosso, digamos, o nosso assunto de parâmetros em funções Python. Só que agora a gente vai entrar num outro assunto que é justamente os retornos da função. Então, bora lá, porque essa aula também está imperdível como as outras que eu já havia falado. Para você que caiu de paraquedas agora, né? Eu vou deixar aqui um link aqui no card. Isso aqui é um curso de introdução à linguagem Python. E isso aqui, na verdade, a gente já está na 16ª aula, eu acho que é isso, né? E aí, o intuito desse curso é justamente levar a pessoa do absoluto zero, entendendo quais são as bases da linguagem, para que a pessoa comece daqui a pouco a trabalhar com o quê? Justamente com análise e manipulação de dados. Então, assim, se você não conhecia esse canal aqui, eu acho que está na hora de parar um pouquinho, dar uma olhada no conteúdo. Lá no final, se você gostou, eu vou pedir para você dar o like e se inscrever no canal, beleza? Aos que já estão no canal, né? Eu só peço então para dar o like aqui e continuar com a gente, que é muito legal ter vocês aqui, a família Dev Analytics. Inclusive, vamos colocar aqui ó, a vinheta, ó, de agradecimento a todas as pessoas que fazem parte desse canal e que contribuem de alguma forma para que esse conteúdo ele seja fomentado, ele melhore a qualidade e os conteúdos também. Fique à vontade, o botãozinho está aqui embaixo, seja membro, vê qual é a categoria que mais faz sentido para você. E eu vou ficar muito feliz de tê-los aqui, tá? Além disso, né, queria agradecer também a todos que vêm olhando nossos conteúdos, não só de Python, mas também de conexões e APIs, SQL. Lembrando também que a gente vai lançar agora, tá para sair, tá no forno já, daqui a pouco sai, né? Um curso de SQL para análise de negócio, vai estar imperdível, vai ser muito legal. Justamente para fazer com que as pessoas que estão entrando para análise de dados entendam, na minha visão, os 3 pilares fundamentais ou que devem ser vistos primeiramente, né? Que é justamente o SQL para análise de dados, uma ferramenta de visualização de dados e o Python para poder fazer automações e manipulações a nível universal, beleza? Então assim, sem mais delongas, não quero travar o teu tempo aí de visualização, vamos lá para minha tela. Tá, na última aula nós acabamos fechando todo esse arcabouço aqui de parâmetros de entrada em funções de Python, né? E agora, né, a gente acabou falando sobre parâmetros posicionais, nomeados, definição de valores por padrão, olhamos também o cuidado que a gente tem que ter com valores falsos, que é muito importante, né? Depois a gente verificou a definição de tipos, né? E a possibilidade do uso do args para poder passar quantos argumentos forem necessários dentro de uma função, tá? Nessa aula, nós já vamos olhar para a parte de retorno de uma função e lá para o retorno de uma função, porque uma função ela pode retornar alguma coisa, como também pode não retornar nada. Até então, a gente estava trabalhando com funções que não retornava absolutamente nada. No máximo, elas printavam alguma coisa dentro do nosso prompt de comando, né? Mas agora aqui, como eu falei aqui, né, pode retornar algo e para fazer isso, né, a gente precisa utilizar a função reservada return, né? E além disso também a gente pode definir a tipagem do retorno de uma função. Bora ver isso então? Então, dentro lá daqueles arquivos, né, a gente já tinha trabalhado com a funções 1, funções 2, né? E agora nós vamos criar aqui ó, funções 3, 03.py, né? E vamos copiar aqui, ó, olha só, vamos copiar aqui isso aqui, vamos copiar tudo isso aqui. Opa. Aqui, e vamos colar aqui no 3, tá? Por quê? Porque tinha uma coisinha que eu acabei esquecendo na última aula, que eu tinha falado assim, vamos criar a função soma, né? Da forma mais, digamos, roots possível, né? E aí a gente acabou utilizando esse for aqui com o acumulador tudo. Mas a gente poderia simplesmente ter feito isso aqui, olha só. Que funcionaria, ó. Print uma função built-in do Python que é sum. E aí eu podia simplesmente ter passado args. E vamos ver se isso aí vai funcionar, se eu não estou falando besteira para vocês, né? Vamos pegar aqui e executar. Opa! Python, funções 3, e vamos executar lá, ó, e bateu, ó, 31, ó. Ele acabou fazendo
tudo certinho. Então era a forma mais fácil de a gente poder fazer essa soma. Não precisava fazer toda aquela volta que a gente acabou. Mas eu vou voltar aqui, tá? Vou voltar para aquele for ali para ficar apresentar normalmente o que acontece na função, tá? E agora a gente precisa retornar valores, né? Então vamos supor, né? Eu precisaria retornar esse valor acumulado que foi trabalhado aqui dentro desse for, né? Como é que eu faria? Simples, como está aqui na nossa apresentação, a gente precisa utilizar a palavra reservada return. Então eu posso simplesmente tirar esse print aqui, né? E escrever aqui return. E aí o meu valor, né? O valor do acumulador vai ser retornado para a chamada dessa somar valores, tá? Se eu executar aqui agora, nada vai acontecer. Eu posso até tirar esse print aqui para a gente realmente ter certeza, ó, nada aconteceu por quê? Porque eu só estou retornando o valor, não estou fazendo nada com ele. Então, quando a gente precisa retornar alguma coisa, a gente precisa gravar esse valor dentro de uma variável onde a gente está chamando, invocando a função. Então, no caso aqui eu posso definir aqui como soma igual a somar valores. E aqui embaixo agora eu posso resgatar o valor da execução, né, do resultado dessa função aqui na função print. Então eu vou botar aqui soma, né? E se eu executar isso aqui agora, apareceu ali 31. Eu estou conseguindo agora resgatar esse valor que foi executado nessa função e gravar numa variável do qual eu posso utilizar em vários outros fluxos, tá? Então é assim, na verdade, no seu dia a dia, que vai começar a funcionar essa questão de retorno. Eu poderia fazer mais alguma coisa aqui, ó, olha só. Tipo, definir mais uma variável, a igual a 1? Não poderia. E por que eu não poderia? Até posso, não vai dar problema, não vai dar erro nenhum. Só que o que acontece? A partir do momento, como é que funciona a função, né? Tu vai ter o escopo da função, tu tá transformando alguma coisa, fazendo operações ali, vai chegar numa hora que vais usar a palavra return. A partir do momento que tu utiliza return, tu tá dizendo pro Python assim, ó, para tudo que tu estava fazendo nessa função e retorna esse valor que tu estás passando aqui. Se eu não passasse nada, ele já ia dar um erro aqui, ó. Return, ele não vai dar um erro aqui porque eu tenho a cláusula aqui, mas aqui, ó, se eu só dar um return, na verdade ele não vai dar um erro, ele simplesmente só vai dar none, ele não vai passar nenhum valor, porque não tem nenhum valor aqui, tá? Mas, né, a partir do momento que tu dá a palavra return, tudo que está aqui embaixo já não vai ser executado porque o Python está entendendo que a partir do momento que chegou nessa linha, eu preciso sair dessa função e continuar o fluxo do código, tá? Então, se eu botasse o ar aqui antes, né, ele até seria considerado. Eu poderia retornar o ar ali tranquilamente, né? Posso voltar o ar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. E aí, ao invés de retornar o 31, ele vai me retornar 1, tá? Então, só para vocês entenderem a dinâmica de como funciona essa questão dos retornos, tá? E beleza, só isso? Não, tem muitas outras possibilidades, né? Um dos pontos que a gente viu aqui é que para retornar a gente precisa utilizar a palavra reservada return. Mas, olha só, se vocês olharem aqui, deixa eu só baixar aqui, ó. Se eu passar o cursor aqui, ele vai aparecer, ó, def soma, né? E aqui no retorno, ele está passando n e um literal 0. Na verdade, ele está passando qualquer coisa. E aí, a gente vai ao segundo ponto dessa aula, que é justamente falar, né, sobre a questão se a gente pode definir o retorno de uma função. E a gente pode, como deve também, uma ótima prática de desenvolvimento, a gente tipar o retorno das nossas funções. Então, assim, como a gente está falando sobre uma soma, né, e aí eu posso, inclusive aqui nessa soma, ó, eu posso passar valores de ponto flutuante, do tipo float, né, como a gente já tinha visto lá nas aulas de tipos primitivos. Isso aqui vai funcionar tranquilamente, ó. Olha lá, 31.5, ó, tranquilamente. Como a gente pode retornar valores inteiros e float, a gente pode definir o retorno da função como sendo float, né? E aí, a partir do momento que a gente define qual vai ser o tipo que a gente vai retornar, para a gente poder dizer para o Python, ó, eu estou tipando o retorno dessa função. Basta aqui, ó, onde eu fecho esses parênteses, eu fazer esse tracinho, né, e o símbolo de maior,
que aí ficaria uma flechinha, né? E aqui eu colocar o tipo do retorno. Eu posso botar inteiro, eu posso botar string, eu posso botar booleano, mas como a gente sabe, a gente vai retornar float, tá? Então, a partir do momento agora, né, que eu pegar aqui, né, e botar o meu cursor em cima dessa função, olha só o que aconteceu, ó. Ele já está me dizendo, ó, eu estou retornando float. Perfeito. Então, aqui a gente acabou definindo, né? A gente já tinha visto lá nas funções zoom, se não me falha a memória, ó, que a gente pode tipar os parâmetros de entrada de uma função, e agora a gente está vendo também que a gente pode tipar o retorno dessa função. Isso é muito importante. Vocês vão ver que depois, da mesma forma que eu falei nas aulas passadas, tipar tanto os parâmetros quanto o retorno traz qualidade para o nosso código, tá? Então assim, Rafa, poxa, posso voltar então uma lista? Posso, a partir do momento que eu poderia simplesmente fazer o seguinte, ó, fazer um acumulador sendo uma lista, ao invés de eu pegar aqui e fazer appendar, né, dar uma atribuição, eu posso, ao invés de appendar não, ao invés de eu fazer uma atribuição, eu posso simplesmente dar um append passando o meu i, né? E aí agora o meu acumulador, ele já não é mais um float, né? Ele é uma lista. Se eu executar aqui, ó, se eu salvar, deixa eu botar aqui a minha câmera para cima, mas se eu pegar aqui agora e executar, olha lá, ó, ele me trouxe uma lista, né? E aí, como ele me trouxe uma lista, aqui eu já preciso tipar. Ele não dá erro, tá, galera? Aqui ele vai dar erro se você utilizar os chamados lints, né? Que são estratégias, ferramentas que fazem a gente seguir um padrão de código, tá? Mas aqui ele não vai te impedir, né? Eu estou passando float, vou executar, retornando uma lista, ele não vai te trazer erro, tá? A não ser que você utilize, né, esse tipo aqui, ó, como retorno. Verifique o tipo dela e aí, se não for o tipo que tu estás definindo aqui em cima, tu pode explodir um erro, né? Usar um chamado try e o catch, né? Um try, na verdade, catch não. No Python não é catch, é except. Aí você poderia fazer isso. Mas como a gente ainda não viu try e except, eu não vou entrar nessa aula, tá? Então a gente fica para a próxima aula aí. Próximas aulas a gente começa a ver o try e o catch, tá? Mas por enquanto só entendo que ele não dá erro, embora eu tenha passado uma tupla aqui, ó, e retornando uma tupla, e aqui eu tenho uma lista, ele não vai me dar erro, tá? Mas isso aqui, a partir do momento que eu chamo somar valores, olha lá, ele acaba dizendo que é uma lista. Então, para quem está desenvolvendo ali e utilizando desse IntelliSense, fica mais fácil para a gente entender quais são os tipos que são retornados, como também os tipos que a gente tem que passar dentro dos parâmetros, tá? E é onde a gente acaba garantindo, de certa forma, a qualidade do código, beleza? Então, assim, botei para a list agora tá tudo certo, ele está me retornando uma lista, né? Então, show de bola. Uma das coisinhas que eu queria até mostrar para vocês também, ó, que é interessante, é que eu posso botar aqui, ó, resgatar esses valores de formas separadas. Olha só, eu posso botar aqui, ó, primeiro underline valor, vírgula, segundo valor, e posso simplesmente fazer isso aqui, ó, restante. Olha só o que vai acontecer. Se eu der aqui o primeiro valor, olha só, e salvar, olha lá, ele me trouxe o 2, que é o meu primeiro parâmetro que eu passei. Agora, se eu colocar também o segundo valor, isso eu estou falando de, olha só, isso aqui serve, tá? Isso aqui serve para listas, tuplas ou objetos iteráveis. Tá? Então, para tudo que é iterável, se fosse uma tupla aqui também, o retorno, né? O retorno desse acumulador fosse uma tupla, ele também serviria. Eu não estou falando dos meus parâmetros de entrada aqui, tá, galera? Não confundo. O que eu estou usando aqui é o primeiro e o segundo valor, é justamente resgatando o retorno, esse acumulador, tá? Embora eu tenha passado aqui também uma tupla no início, ó, eu estou resgatando aqui, são os valores do retorno da minha função, tá?
Então ele serviria também para listas, tuplas e qualquer objeto que seja iterável. Então se eu botar agora o segundo valor, olha lá, ó, já me trouxe o 2 e o 3. Se eu alterar aqui, ó, se eu fizer o seguinte, ó, se, só para vocês verem que é o retorno, né? Se i for igual, vamos verificar se ele é 3, tá? Aí eu vou dizer que i é igual a 5, tá? E olha lá, vamos executar aqui. Opa! Aí eu teria que fazer assim, né? Aí eu estou atribuindo ele aqui. Ou melhor, eu posso fazer o seguinte, eu nem digo que o i é 5, ó. Eu só faço um acumulador append e boto o valor 5, tá? Eu quero mostrar para vocês que aqui o segundo valor vai retornar 5, olha lá, ó. Então retornou 5. Então a gente está falando, na verdade, só para provar para vocês, né, que a gente está falando, na verdade, daqui do retorno, não do valor da tupla que eu estou enviando como parâmetro, tá? Só para vocês ficarem bem tranquilos com relação a isso, né? Porque pode ficar um pouco meio, digamos, confuso, tá passando uma tupla como parâmetro e estou retornando uma lista, né? Então, só para vocês entenderem bem, tá? Então, olha só, eu já passei o segundo valor e eu consegui resgatar o segundo valor. Vamos ver se o restante vai funcionar? Vamos ver aqui, né? Vamos passar o restante aqui. Vamos ver se vai dar algum problema. Olha lá. E aí eu consegui resgatar também o restante. Por quê? Porque ele acabou entendendo assim, beleza, eu vou trazer aqui, ó, a partir do momento que eu faço essa... Lembra quando eu mostrei também lá nas variáveis que a gente podia atribuir múltiplos valores? Então, a mesma coisa funciona aqui. Eu estou atribuindo múltiplos valores a variáveis aqui a partir de um retorno de uma função. E aí aqui ele entendeu que, beleza, o primeiro item da minha lista eu vou trazer no primeiro valor que eu estou passando aqui. O segundo valor também. E aí quando eu uso esse operador também de empacotamento, ele está fazendo, beleza, pega o restante aí, empacota, por isso que ele está retornando numa lista aqui, e me manda de novo como resultado para a variável restante. Então aí é onde eu consigo buscar o restante, né, no formato de lista. Podia também utilizar o parâmetro, o operador aqui de desempacotamento para executar aqui e olha lá, e eu teria de novo os meus valores da mesma forma que eles entraram dentro da função. Beleza? Então, dessa forma, a gente já consegue entender, né, como é que é o funcionamento, né, das funções. Deixa eu só voltar aqui, né, das funções. E com isso a gente consegue já finalizar também esse ponto. Na próxima aula nós vamos ver também os escopos de função. E aí, olha, aí agora o negócio vai ficar legal, porque a gente vai começar a entender escopo de funções. Vamos saber que cada coisa está no seu quadrado, tem coisas que podem acessar outras coisas e outras que não podem acessar, e vai ser justamente nessa aula que a gente vai ver isso, tá? Então, assim, se você está curtindo assim esse conteúdo, gostou desse vídeo, realmente viu que ele fez sentido para a tua evolução profissional, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. É legal isso, porque aí toda vez que sair um vídeo do Dev Analytics, você vai conseguir ver e conseguir conferir o conteúdo que está saindo na íntegra, tá? Da mesma forma também que o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai fazer com que ele vá para mais pessoas. Perfeito? Eu vou ficando por aqui, eu deixo um forte abraço e valeu, até a próxima aula.